Opa pessoal, aqui estamos nós para mais uma aula de Java. Hoje a gente vai estudar vetores, como está escrito no título do vídeo, certo? Então eu trouxe aqui essa imagem para representar visualmente o que é um vetor, tá? Um vetor, ele é uma estrutura de dados que a gente chama. Ele é como se fosse uma lista. Um vetor ele vai guardar informações, vai guardar variáveis, dados, e ele é cheio de como se fosse casinhas, uma ao lado da outra, e cada casinha tem um índice, como se fosse o endereço dela, certo? Então eu posso ter um vetor com infinitos, não infinitos, né? Porque na nossa máquina, no nosso computador, os recursos são limitados, mas assim, eu posso ter um vetor com muitos índices que a gente chama, com muita informação. O comprimento dele pode ser muito alto. Então, aqui no Java a gente vai declarar um vetor e vai dizer qual vai ser o tamanho dele, a gente que escolhe, e inclusive diz qual é o tipo de variável que nós vamos guardar nele, tá? Eu posso guardar um objeto, eu posso guardar tipos primitivos, né? Que são números, e enfim. Digamos aqui, ó, eu vou fazer um desenho aqui, certo? No Paint, que eu tenho um vetor chamado alunos matriculados. Eu vou botar aqui alunos matriculados, certo? E nesses alunos matriculados, que é o nosso vetor, eu vou ter os alunos que estão matriculados, né, no colégio, enfim, na faculdade. E aí eu vou separar aqui em casinhas. Eu quero que o nosso vetor ele tenha essa quantidade aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu tenho 8 casas, o comprimento dele, o length que a gente chama, ele ele é de 8, tá? O length dele é 8. Mas para a gente poder enumerar as casas, dizer qual é qual índice é qual, a gente começa pelo 0 e não pelo 1. Na programação a gente sempre começa pelo 0, a gente sempre inicializa variáveis com 0. Então aqui eu vou botar começando do 0, depois 1, deixa eu aumentar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui eu vou dizer qual vai ser os nomes que estão matriculados. Eu vou botar, deixa eu diminuir a fonte aqui. Botar Carlos. Aqui eu vou botar Alberto. Diminuir de novo a fonte. Eu tô botando essas aspas para indicar que é uma string, tá? E aí eu vou dar espaço aqui. João, Lucas, Pedro, Maria, Davi e Lorenzo, certo? Pronto. Tá aqui. Eu tenho esse vetor de comprimento 8, né? Ou seja, ele tem 8 dados, 8 informações guardando, que inicializa no 0. Ele se inicia no 0. Então, digamos que eu queira pegar o nome Davi. Eu iria pegar no vetor o índice 6, certo? Eu iria pegar esse índice aqui para mim e ia colocar na variável, enfim, ia coletar esse dado, ou alterar, ou remover, certo?
Mas uma coisa é certa, um vetor ele sempre vai ter um número fixo de dados guardados. Então, por exemplo, se eu adicionar no meu vetor, se eu adicionar no meu vetor 8 se eu inicializar ele com 8, mesmo que eu não preencha todos, ainda vai estar aqui um espaço vazio, porque ele reservou para a gente na memória. A gente no Java inicializa o vetor. Então eu vou colocar aqui, ó, length é igual a 8, certo? E mesmo que eu não use todos esses dados estão reservados na memória, tá? E o vetor é uma estrutura de dados que é muito rápida, então ele tem essa vantagem da performance. Agora, o ruim é que mesmo que eu não use todas as casas, elas vão estar sendo reservadas, né? Mesmo que eu não use. Mas a velocidade é muito rápida de acesso, alteração. Por quê? Porque a memória, ela aqui no caso é sequencial. Então, o endereço do Carlos é 0. Aí, quando o computador for acessar o próximo, que é o 1, ele já sabe que está do lado do 0. Ele sabe que na memória, um está alocado depois do outro, sequencialmente. Assim como está aqui expresso visualmente, né? Mostrado visualmente. Então, por exemplo, se eu quero pegar um dado, por exemplo, um int. Não, int não, né? Porque aqui são textos, né? São strings. Então, a string... deixa eu ver... aluno. Se eu quero pegar um aluno tal, o que eu vou fazer? Eu vou botar alunos matriculados, o nome do vetor, seria assim. E aí eu vou colocar colchetes, abrir e fechar colchetes. E daqui dentro eu vou dizer qual é o índice que eu quero. Então eu vou pegar o 0, que é o Carlos, tá? E se eu quisesse pegar o último elemento, aqui é o 7, certo? E mais, se digamos que o meu vetor tenha muitas casas, eu não sei quantas são direito, certo? O meu programa decide quantas casas vai ter durante a execução. Então, eu vou colocar aqui alunos matriculados, aí eu vou colocar alunos matriculados ponto length. E aí, menos 1. Pronto, vamos entender isso aqui, certo? Eu também posso pegar isso daqui e armazenar numa variável, mas vamos lá. O que é alunos matriculados ponto length? O alunos matriculados é o vetor, ponto length, ou seja, eu estou acessando o comprimento do meu vetor. E o menos 1, por quê? Porque o comprimento, nesse caso aqui, o comprimento é 8. Eu tenho 8 casas. Mas o alunos matriculados abrindo colchete, fechando aqui, ou seja, eu estou querendo um índice, um dado de um índice específico. Se eu colocar 8 aqui, sem o menos 1, aí vai dar um erro. Por quê? Porque ele vai pegar uma casa que não existe, tá? Não existe essa casa 8 aqui. E aí vai dar um erro. Por isso que eu tenho que colocar o menos 1. Deixa eu aumentar aqui de novo a fonte. Certo. Aqui eu vou colocar agora o vetor só como V, para ser mais simples, certo? Vetor. Então, meu vetor, eu quero pegar uma string, que é aluno, é igual a vetor, que é o V, né? O nome do vetor. Vou coloco assim também, nome do vetor, para representar para a gente. Mas eu vou botar V. E aí se eu quiser pegar o último, eu vou colocar v.length. Aí o que é que esse v.length vai dar quanto? 8. Mas eu não tenho a posição 8, então por isso que é menos 1. Porque aí ele vai pegar 8 menos 1, que é igual a 7, e vai pegar o último dado que está aqui armazenado. Se não tiver nada, não vai colocar nada aqui. Tá? Vai ficar vazio. E ponto e vírgula aqui, né? Porque é Java. Ou eu também posso fazer assim. Pera aí. Eu posso pegar esse v.length menos 1 e armazenar na variável. Eu posso colocar int
índice desejado é igual a v.length menos 1. Pronto. E aí aqui dentro como é que ia ficar? Seria v, abre os colchetes e dentro dele eu coloco índice desejado, que é a nossa variável. Pronto, enfim, vamos codar aqui para ver como é que fica, certo? Eu vou utilizar um scanner. E aí eu vou colocar aqui. E aí eu vou declarar agora o nosso vetor. Vai ser um vetor de nomes, ou seja, como é a sintaxe aqui? Como é que eu escrevo? Eu coloco o nome do tipo, que é string que eu quero armazenar, e coloco dois colchetes assim. Pronto, e aí depois o nome, que eu vou colocar alunos. Pronto, ele já entendeu aqui, ó. Você vê que quando ele viu esses dois colchetes, ele entendeu que é um vetor. E não só um aluno, mas é um vetor de strings, que aqui no caso é alunos. Mas é claro que ele não sabe que aqui dentro são alunos, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, new e string, desse jeito. Pronto. Aí aqui ele tá pedindo o que? Array initializer expect. Ou seja, ele quer um inicializador, ele quer saber quantas casas eu vou ter nesse vetor, qual o tamanho dele. Eu vou colocar o mesmo do exemplo, então vai ser 8. Certo? Ou para simplificar, eu poderia colocar só 3, 4, pronto, 4. Certo? Então vamos aqui começar a adicionar, porque os dados não estão aqui, tá? Você vê que é similar esse new string com colchetes com esse new scanner. Por quê? Porque aqui eu estou inicializando a minha variável, eu estou criando ela. Se eu colocar só string, os colchetes e alunos, o nome, eu só vou estar declarando, mas eu não estou criando, eu não estou instanciando, que a gente chama o vetor. E aqui eu vou adicionar nomes, certo? Eu vou botar alunos, colchetes, e aí eu vou dizer onde eu quero armazenar. Aqui na posição 0 é igual, e aqui eu vou colocar o scanner ponto next line, ou seja, é o nome do aluno que eu vou ler. E aí agora eu vou colocar a mesma coisa aqui, certo? Certo? Deixa eu até diminuir para ficar mais, para não ser tantos assim, certo? Tantos nomes, ficar um negócio muito feio. Mas beleza. Tá aqui. Ele tá dizendo que tá sendo lido, mas nunca acessado, tá? E aí agora eu vou exibir os alunos. Alunos. E aí eu vou colocar a posição que eu quero aqui dentro do sistema de println, certo? Dentro dos colchetes eu coloco o índice do vetor que eu quero. E aí eu vou querer 1, 2, 0, 1 e 2. Eu tenho um vetor de 3, ou seja, o tamanho dele é 3, mas ele só vai até o 2, 0, 1, 2. Pronto, beleza, vamos.
executar aqui. Pronto, primeiro eu vou digitar o aluno 1, que vai ser Carlos. Agora o aluno 2, João, Maria. Pronto, e ele exibiu para mim, Carlos, João e Maria, tá? O vetor, depois que acaba a execução do programa, ele não guarda, tudo é limpo, tá? Tudo é limpo. Então, o que mais eu posso fazer agora? Eu posso inicializar também um vetor de outra forma. Assim, ó. Vou criar uma outra classe aqui. Vou chamar essa de exemplo 1. Vou mudar aqui o nome. E aqui eu vou colocar exemplo 2. Aqui eu não vou usar não. O scanner. Então eu vou colocar aqui um vetor de inteiros. Então eu coloco o int, o tipo dele, e depois 2 colchetes, para dizer que é um vetor de inteiros e o nome dele. Eu vou colocar números. E aí aqui nele eu vou abrir chaves, certo? Essas chaves. E aqui dentro dessas chaves eu vou digitar os números. Eu vou colocar 3, 6, 1, 9. E aí pronto. Ou seja, eu tenho um 3 na posição 0, um 6 na posição 1, um 1 na posição 2 e um 9 na posição 3, certo? Nos índices. E um vetor também de comprimento que 1, 2, 3, 4, ou seja, de 4. Aqui eu não precisei dizer para ele qual é o tamanho, porque ele já entendeu aqui. Se eu coloquei 4 elementos, ele sabe que o tamanho é 4. E eu já inicializei ele aqui de forma tipo subtendida já. Por trás ele já criou aqui pra gente o vetor, certo? E agora eu vou acessar aqui, ó. Eu vou colocar salt. E aí eu vou digitar números, colchetes e a posição que eu quero, que no caso é 1, 2, 2. Pronto. Vou executar aqui. Ou seja, 1. O número que está no índice 2 é 1. 0, ele começa no 3, depois vai para 6 e depois 1. 0, 1, 2. Pronto. Agora eu vou mostrar aqui, por exemplo, o exemplo pegando o último, certo? Números. Dentro do colchete eu vou colocar números.length, certo? Ele sublinha aqui, ó, array index is out of bounds. Isso daqui é um erro que dá, certo? Vou colocar aqui para executar, para vocês verem, ó. Exception in thread main. Aí ele vai dizer array index out of bounds exception, certo? Um vetor é um array, tá? É outro nome que falam demais, ó. Aí ele coloca aqui, ó, index 4, fora, eu acho que é bounds limites, pro comprimento 4. Ou seja, ele tem 4 índices, mas o índice 4 não existe. Por quê? Porque ele começa do zero, os nossos vetores aqui no Java. Depois que eu tenho que colocar menos 1. Aí sim ele vai pegar o último. Aí, ou seja, ele pegou o 9. Então agora eu vou separar numa variável int. Aí vou colocar índice do último. Não, vou colocar índice do último é igual a v, números, que é o nome do vetor, ponto length menos 1. Aí aqui dentro dos colchetes eu vou colocar essa variável índice do último, que vai ter o índice do último elemento. Vou exibir aqui de novo. E pronto. Basicamente é isso. Dá pra gente fazer mais coisas com o vetor. Por exemplo, eu posso remover um dado, ó. Eu vou colocar aqui números. Na verdade ele não deixa de existir, aquele local de memória ainda fica lá.
Mas eu posso alterar, ó, números na posição 1 é igual a 3, por exemplo. Eu consigo fazer isso. Aí se eu pedir aqui para ele exibir o 1, vai deixar de ser 6, vai ser 3. Pronto, alterou aqui para mim. Mas é isso sobre vetores. Quando a gente começar a ver o while, que já é na próxima aula, aí a gente vai usar também o vetor. Por isso que eu dei logo o vetor antes, porque a gente vai percorrer ele, a gente vai procurar um dado, certo? Usando um while ou um for, que também é uma outra coisa que a gente vai aprender. Aí, mas basicamente é assim, eu vou vendo em vetor, procurando o Carlos. Carlos é esse? Se não, pula pro próximo. É esse? Quer dizer, Carlos é esse, né? Mas tipo, Davi, né? Davi é Alberto? Não. João é o Davi? Não. Lucas é o Davi? Não. Pedro é o Davi? Não. Maria é o Davi? Não. Davi é o Davi? Sim. Pula pra fora e faz e printa, sei lá, faz o que tem que fazer. Entendeu? Eu posso dizer que se digamos que eu tô procurando a Maria. Aí eu quero saber se o número, eu quero saber se a pessoa Maria tem nesse vetor. Aí eu faço uma pesquisa, vou percorrendo o vetor. E aí se eu achar Maria, eu coloco o que eu achei. Se não, eu coloco o que eu não achei. Certo? Isso aí a gente vai utilizar para pesquisar um laço while, que vai ser na próxima aula. Então é isso. Valeu, espero que você tenha gostado aí e entendido. Valeu.